Começa agora mais um programa Odontologia em Forma e nesse momento nós vamos falar a respeito de procedimentos de ordem estética na odontologia. Para isso eu converso com o Dr. Franco Ratichielli, ele que é muito atuante na área de reabilitação oral. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Juliana. Doutor, muito obrigada por nos receber. É um prazer estar aqui para falar a respeito de um assunto tão atual na odontologia que são os tratamentos de ordem estética. Para isso, doutor, eu quero começar entendendo o que é reabilitação estética. A reabilitação estética é o trabalho da parte da odontologia que utiliza diversas especialidades, não é uma especialidade da odontologia, ela utiliza várias especialidades para devolver à pessoa a função de todas as funções da boca, que é a mastigação, fonação, deglutição, sorriso, né, a fala, e a devolver os aspectos estéticos também dessa pessoa, o sorriso e o rosto também. Doutor, mas eu tenho certeza que há quem chegue no consultório procurando especificamente a harmonia do sorriso, o tratamento estético. Então, quais são os tratamentos mais procurados? Muitas pessoas se queixam que os dentes estão escurecidos. É a maior e principal queixa. Eu preciso de um clareamento. A pessoa às vezes tem outros problemas que ela não percebe, mas ela sente que os dentes estão apagados, está escurecido. E é o ponto de partida para todo tratamento estético, fazer um clareamento dentário. Quando a gente faz esse clareamento, a gente avalia outras questões como os dentes mais curtos, mal posicionados, espaços entre os dentes também é uma queixa muito grande quando a pessoa tem espaços entre os dentes, dente desgastado ou dente muito para frente, e isso tudo incomoda a pessoa, ela acaba tendo vergonha de sorrir, algumas pessoas ficam limitadas socialmente e não querem mais tirar foto, as fotos saem com o lábio fechado e é um aspecto importante psicológico limitador da pessoa, né? Certamente. Doutor, e quanto às facetas estéticas? O que são facetas e quando elas são devidamente indicadas? As facetas são chamadas por nós dentistas de laminados. São pequenas lâminas geralmente feitas de cerâmica, também tem os laminados em resina, mas lâminas de cerâmica que recobrem os dentes. Elas vão corrigir imperfeições na coroa do dente. Elas podem corrigir a forma de um dente, mudar a forma desse dente, podem corrigir a cor, deixar o dente mais claro, aumentar o tamanho do dente. Eu posso mexer, tem um recurso muito grande utilizando os laminados, um recurso de corrigir a estética desses dentes. Ela é colada sobre os dentes, não fica uma emenda visível, não ficam degraus, a pessoa continua usando o fio dental e a escovação normalmente, e isso vai devolver para ela a autoestima, devolver um sorriso bonito. Ele funciona, ele pode mastigar, não é uma limitação de função, é só uma solução estética mesmo. Ok. E o visagismo, doutor, também está aplicado atualmente na odontologia. De que forma? Bom, os estudos do visagismo, que vem da palavra visage, que é o francês, estudam o rosto de uma pessoa e a imagem dessa pessoa, tentando adequar essa imagem da pessoa à função, ao cargo que ela exerce. Para que a gente não tenha o presidente de uma multinacional com a cara de um motoqueiro, por exemplo, de um surfista, de um tatuador. Né? Cada um tem a sua aparência. E o tatuador também não pode parecer o presidente de uma multinacional. Claro. Eu não faria uma tatuagem com um cara com aparência de executivo. Esse cara não vai saber fazer. Né? Então, cada um na sua função, artistas, intelectuais, professores, tem mais ou menos a sua aparência de acordo com o seu cargo, a sua função. E o visagismo tenta adequar essa expressão do rosto, cabelo, olhos, sorriso, à imagem dessa pessoa. No Brasil, os cabeleireiros começaram a utilizar mais antecipadamente os estudos do visagismo e aplicar no seu trabalho e tentar criar uma imagem, mudar a aparência das pessoas, tentando melhorar a performance social dessa pessoa. E atualmente, na odontologia, alguns profissionais estão utilizando também as técnicas do visagismo. Né? Você vai ouvir por aí falar de não só visagismo, mas smile design, que é você desenhar um sorriso. Eu atendo um cliente e falo qual é o melhor sorriso para ele.
como que fica bem, o que combina com os olhos, o nariz, tudo isso a gente tem um estudo para que imagem eu quero passar através desse sorriso. Eu quero passar mais jovem, mais maduro, quero passar um sorriso mais simpático, ou um sorriso um pouco mais agressivo, mais líder, mais autoridade. Então, isso a gente consegue mudar com o formato dos dentes. Doutor, então é um novo conceito na odontologia? Sem dúvida. Mais do que você repor um dente que a pessoa perdeu, tá faltando um dente, a gente coloca um dente, tá escuro, a gente clareia. É um passo a mais, um olhar mais atencioso aos detalhes e fazendo um sorriso personalizado, um sorriso que é para aquela pessoa, não existe um outro parecido ou igual, né? Não é uma repetição daquilo que é bonito e eu quero o sorriso da Julia Roberts, e aí você vai lá e faz o sorriso naquela pessoa da Julia Roberts, fica a coisa mais estranha do mundo, parece um monstro, porque o sorriso não combina com aquela pessoa, com aquele rosto. Então cada um tem o seu e merece ter um sorriso personalizado. Doutor, isso certamente é resultado da sua constante atualização na odontologia, né, que é muito importante. Sim. O doutor mencionou as facetas, o clareamento, mas doutor, e quanto à durabilidade? Bom, é uma pergunta que todo paciente faz. Quanto tempo vai durar o tratamento? Isso varia muito com o tipo de tratamento utilizado. O clareamento feito a laser tem uma durabilidade mais curta do que o tratamento feito com moldeiras. O feito a laser demora alguns meses, o feito com moldeira demora alguns anos. Não é que ele volta a ter o dente na cor anterior, na primeira cor, mas eu ia perguntar justamente isso, é uma se depois percepção, de realizado ele volta a escurecer também. Não, eu considero durabilidade o momento que a pessoa começa a perceber que aquilo não está mais tão claro, e ela começa a perceber no clareamento a laser em torno de 6 a 10 meses, no clareamento com moldeiras em torno de 2 a 5 anos, mais ou menos. E para os tratamentos com cerâmica que são colocados nos dentes, a gente espera que durem pelo menos 10 anos, mas depende muito dos cuidados que o paciente tem com isso. Se o paciente não utilizar o fio dental, não utilizar uma boa escovação, ele vai permitir que a placa bacteriana secrete ácidos, e esses ácidos descolam a cerâmica e pode se soltar algum deles. Mas a gente tem tratamentos com 25, 30 anos que estão em perfeito estado. De facetas, doutor, de coroas. Sim, mas a gente não pode prometer esse resultado para o paciente. Falar, olha, eu vou fazer um tratamento que vai durar 30 anos, só porque eu tenho um caso com 30 anos, o dele não vai durar tudo isso. A gente espera que dure 10 anos, não é uma praxe na odontologia se dar garantia de trabalho, olha, eu dou garantia de tanto tempo, porque é uma ciência que não é exata, né? Mas ciência... como o doutor bem disse, isso depende do comprometimento do paciente também, né, doutor? Exato, da parceria entre ele e o dentista. Sem dúvida. Ok. Doutor, e dá para aliar no visagismo, por exemplo, que foi tão comentado agora, que de fato está tão em alta, a parte funcional junto com a estética? Com certeza, não só a gente pode alinhar a função e a estética, como a gente deve alinhar a função com a estética. Geralmente, quando a estética fica perfeita, a função também se encaixa. As coisas foram feitas no nosso organismo para funcionarem perfeitamente e para serem bonitas. E geralmente, quem tem um sorriso lindo, maravilhoso, tem uma função que trabalha junto com isso, né? O rosto, o desenvolvimento, a septo nasal, o formato do céu da boca, toda a parte respiratória anda junto. Quando a gente atende um paciente, geralmente bem jovem, né? A parte de pediatria e a ortopedia e a ortodontia que tratam esses pacientes, fala assim, doutor, meu filho tem tudo errado, ele tem os dentes tortos, ele é respirador bucal, ele tem adenoide, ele tem não sei o que no nariz, mas não é porque ele deu azar e tem tudo isso, é porque uma coisa leva a outra, claro. É uma consequência. Da mesma forma que se a pessoa tem um espaço maior no maxilar, os dentes têm espaço para encaixar e ao mesmo tempo esse espaço serve para ela respirar melhor pelo nariz e manter a boca fechada, a língua na posição, a língua mantém os dentes. Então, as coisas andam juntos. Geralmente, quando está certo, está tudo certo. Quando está errado, está tudo errado. São essas pequenas alterações feitas no sorriso é que vão individualizar o sorriso para cada paciente. Que bom, doutor. Quer dizer, e a estética vem como presente, né, doutor? De um bom planejamento, de um criterioso planejamento, como sempre a gente bem diz aqui no programa. Doutor, falando sobre o planejamento, nesse planejamento é que tudo é percebido, esses problemas também?
Sim, sim. No planejamento a gente já identifica 99% dos problemas, das coisas que nós temos que mudar, da falta de um suporte labial, da falta de suporte facial, uns pacientes que geralmente, né, estão acima de 50 anos, a gente tem que tomar cuidado com o suporte que o tecido duro, dente e ossos, vão fazer suporte para os tecidos moles. Então o paciente às vezes vem com uma queixa de umas linhas que começam a aparecer, ele quer preencher, ele quer fazer, mas não é o preenchimento no tecido mole, é a falta de suporte do tecido duro. Então ele começa a perder e a bochecha começa a sentir que a bochecha está mais caída por fora e por dentro ele está mordendo a bochecha. Tem aquela queixa, está toda mordida por dentro a minha bochecha. E a gente vai e explica porque ela está com uma perda de dimensão vertical, um desgaste nos dentes que faz com que sobre tecido mole e vai sobrar para fora e para dentro. Doutor, o senhor mencionou agora algo bastante corriqueiro, de pessoas que procuram pela cirurgia plástica e não sabem que é a ausência de dentes, né? Sim. Que deixa a boca mais murcha, né? O rosto mais murcho, as bochechas. Doutor, na sua opinião, como está o cenário atual odontológico? Olha, a odontologia no Brasil é referência para o mundo inteiro, né? Os dentistas brasileiros dão aula aqui, dão aula fora. Os técnicos em prótese, conhecidos como protéticos, dão aulas aqui no Brasil, dão aula fora do Brasil. Nós hoje somos uma referência mundial em tratamentos odontológicos, reabilitadores, estéticos, implantodontia. O Brasil é uma referência. É uma pena que nem todos os profissionais tenham a oportunidade de estudar, se atualizar e fazer o melhor pelos seus pacientes, poder dar uma odontologia de ponta para os pacientes. Da mesma forma, nem todo paciente pode pagar por um tratamento sofisticado com as últimas tecnologias. Mas eu creio que com todo o cenário político do Brasil melhorando, as pessoas tendo maior poder de compra, a gente vê isso na rua, né, nos lugares, as pessoas se cuidando melhor, gastando mais consigo mesmo, podendo obter um serviço de maior qualidade. Então as pessoas estão buscando, quem ia fazer uma prótese removível já pode ter dinheiro para fazer uma prótese fixa, quem fazia a prótese fixa já pode colocar o implante. Eu vejo o perfil mudando, os pacientes vêm buscando o melhor para si, para o seu sorriso, para a sua vida. Doutor, muito obrigada pelos seus esclarecimentos, pelas suas informações e até um próximo encontro. Eu que agradeço, foi um prazer falar contigo. Até um próximo. Este é o programa Odontologia Informa. A informação correta, criteriosa na odontologia é informada aqui. E mande o seu e-mail, mande a sua sugestão para nós. produção@odontologiainforma.com.br. Continue com a nossa programação. A minha dica é: gengivas saudáveis não sangram. Se você perceber o menor sinal de sangramento ao escovar ou passar o fio dental, procure um dentista. Não adianta ter um sorriso bonito se suas gengivas e dentes não forem saudáveis. Então, cuide bem do seu sorriso e lembre-se, gengivas saudáveis não sangram.